Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Continuem-nos a ouvir-nos pelas plataformas habituais, chilling.sapo e aqui também na 100.2, e pode nos ver através do Facebook, do YouTube e em diferido às 21 horas na televisão independente de Moçambique. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Para mais um programa, numa semana em que perdemos o antigo vice-governador do Banco de Moçambique, PCA, das linhas aéreas de Moçambique e também o homem das letras. Exato, e acho que talvez esta faceta de homem das letras e das artes será talvez a parte mais interessante e mais importante. Portanto, uma pessoa muito versátil, aliás, com obra publicada, mas também um homem de Estado. Costumamos dizer que todos somos poucos e todos fazemos falta neste país, portanto, revolta-nos que percamos um dos nossos e que percamos uma pessoa com esta idade, ou seja, a lei natural é que os mais velhos sejam os primeiros a morrer. Ora, não é suposto uma pessoa com esta idade ser levado por causa deste cancro traiçoeiro que lhe ceifou a vida. Mas isto para dizer que o António Pinto Abreu era um homem de grande talento como economista, e isto é reconhecido pelos seus colaboradores, pelas pessoas que tiveram a oportunidade e o privilégio de trabalhar com ele. Aliás, costumava-se dizer, e sem desprimor para os seus colegas, que, digamos, a base de sustentação em termos de argumentação intelectual, argumentação mais profunda em termos teóricos no Banco de Moçambique era feita exatamente por António Pinto Abreu, e ele estava alguns furos acima dos seus colegas. Não me vou referir à sua passagem pela LAM, onde me parece que foi episódica a sua passagem por lá. Não tinha grandes influências na gestão da LAM. A LAM estava tecnicamente falida, continua tecnicamente falida, e aliás, eu sempre disse ao próprio que nunca acreditei que ele conseguisse fazer algo na LAM, porque os problemas da LAM não são problemas paliativos. Mas este é uma pessoa com uma grande sensibilidade para as letras, as suas obras assim o demonstram. Portanto, é com grande pesar que eu assinalo aqui a morte deste amigo, o António Pinto Abreu. Fernando Lima escolheu como facto de semana um chapa atropela 10 vendedores informais nas praças dos competentes, o vulgo Chiquelé. Isto é uma questão recorrente, e é uma questão que eu não sei se tem fim à vista. Por um lado, as autoridades dizem que estão em luta contra os vendedores de rua e os vendedores de esquina. Por outro lado, os vendedores dizem que é ali que têm que vender, porque se estão a vender é para não se dedicarem a outras atividades, nomeadamente não se envolverem em ilícitos criminais. Uma espécie de uma chantagem emocional. Em última análise é isso. E também há outros elementos. Por exemplo, há pessoas que defendem que isto aqui é a verdadeira África, ou seja, a África é vender nos montinhos, é vender na beira das estradas, é ter estas fotografias todas coloridas das pessoas carregadas de baterias de telemóvel, ou de frutas, ou de sapatos, ou de chinelos. Ora, a questão não é
da África exótica. Em última análise, isto é um preconceito ao contrário. Se as pessoas vendem assim e vendem dessa forma, é por causa da pobreza extrema que atira as pessoas para as ruas, para vender nas ruas. Se as pessoas vendem fora dos mercados, é porque têm na sua percepção de que, estando quase em cima das portas dos seus clientes, chegam primeiro aos clientes que aqueles que estão no mercado. Ora, a questão é, não podemos subverter as questões e as regras desta maneira, mas isto tem outros problemas inerentes, nomeadamente estes problemas, neste caso, um problema de segurança e um problema de segurança rodoviária. Por outro lado, também problemas de higiene, de salubridade. E a questão é a seguinte, por exemplo, a reação imediata a terem sido feridas 10 pessoas, pois é, as pessoas estão no meio da estrada, é ao que se arriscam, e aqui estamos a falar no Chiquelé, no Zimpeto era exatamente a mesma coisa, as pessoas disputavam o espaço com os caminhões. E é um problema um pouco por todo o país. Os caminhões de grande tonelagem, no cruzamento na Matola entre a N4 e a nova circular, aliás, puseram lá obstáculos, as pessoas já ultrapassaram de novo obstáculos. E depois, no fim do dia, o Estado, as autoridades locais também são responsáveis por esta situação. Vejamos, por exemplo, aquilo que aconteceu em Tete, em Caprizães. Nós estamos a falar aqui de pessoas que originaram romagens de vários ministros para ir ver estas pessoas no hospital porque tinham estas queimaduras horrendas. Mas estas pessoas, se formos olhar bem, objetivamente, o que aconteceu, todos estes eram ladrões de gasolina. Mas porquê que são ladrões de gasolina? Porque as autoridades permitem que estas pessoas sejam ladrões de gasolina. Mas olhando para a questão de natureza económica, os caminhões que abastecem na Beira, no terminal de combustíveis na Beira, não pagam impostos, porque, ou seja, não pagam todos os impostos, porque estes combustíveis estão em trânsito para países da região. Ora, fazendo negócios dentro de Moçambique, estão a fugir ao fisco e estão a fazer concorrência desleal, uma vez que primeiro combustível roubado, mas também combustível sem imposto, e se o esquema é mais sofisticado que apenas o motorista, ou seja, que envolve a própria empresa, isto significa que este combustível, que é vendido ao longo das estradas moçambicanas, é vendido a preços mais baixos do que aquele combustível que precisa de pagar todas as taxas e todos os impostos. Portanto, é assim, nós país, nós governo, nós autoridades, agentes de repressão, temos que ter um pouco a percepção destas problemáticas, e encolher os ombros só nos leva, por exemplo, depois de Caprizães houve uma série de ações de repressão, porque todos sabiam que havia aquelas situações. Estamos à espera que exista uma grande tragédia de várias pessoas perderem a vida num desses atropelamentos ao longo de uma das nossas grandes estradas, para depois vir a polícia e começar a afastar as pessoas das estradas. Portanto, é melhor exercer essa atividade, exercer essa repressão sobre as pessoas antes que esta tragédia aconteça. Fernando Lima, vamos agora ao nosso primeiro tema, tem a ver com o sempre presente relatório Kroll. Esta semana foi publicado o relatório revisto pela Procuradoria-Geral da República, que publicou esse relatório revisto, que tem a ver com as reclamações das empresas. Fernando Lima, em alguns setores, esta publicação deste novo relatório revisto está a ser aproveitado para pintar um quadro de uma Kroll incompetente, de uma Kroll que produziu um relatório cheio de lacunas. Acha que há aqui
uma concertação muito bem estudada para pintar este quadro? Francisco, eu não afastaria esse quadro conspirativo, porque assim, neste projeto existem empresas providenciadoras de serviços, ou seja, que prestaram serviços, que forneceram equipamentos e que tiveram uma relação estritamente de natureza comercial com o negócio, nomeadamente esta empresa que agora aparece referida, esta empresa sueca, a Spectra Marine, que faz manutenção de barcos e também faz treinamento de pessoas. Uma empresa proveniente do país que financiou a auditoria. Exatamente. E que teve relações com a Privivest. Muito irónico, aliás. A outra questão é empresas que estão digamos, envolvidas até às orelhas neste negócio, no negócio com os contornos que nós sabemos e que, em última análise, facilitou todo o negócio, porque nós já vimos e já escalpelizámos estes assuntos. Aqui, isto são projetos de chave na mão. Projeto de chave na mão significa estas empresas, que era a Privinvest, que é a empresa-mãe da Palomar, e são estas duas empresas que têm estado muito ativas nestes protestos, nas questões de relações públicas, de pressões sobre jornalistas, sobre publicações, de conselhos de advogados, de ameaças, de ações judiciais contra publicações e contra jornalistas, têm estado a cargo e da Palomar. Exatamente as empresas que conduziram todo o negócio, conduziram a relação com os bancos. Portanto, não são empresas tão distantes do simples fornecimento de equipamentos, de contratos de prestação de serviços. Logo, é possível partir-se para uma teoria de conspiração, dizendo o seguinte: se no extremo deste imbróglio, deste questionamento em relação à auditoria, se levantam questões, nós outros que estamos a ser questionados sobre a nossa seriedade, sobre o nosso profissionalismo em fornecer equipamentos e serviços, vamos ajudar à festa fazendo questionamentos, porque, em última análise, quando se vai mais a fundo, todos os esclarecimentos que até agora têm sido feitos não são questionamentos de substância, são pequenos pormenores. Claro que, e em abono da verdade, uma pessoa deve se questionar do seguinte: mas então o que é que obstou a que a Kroll fizesse um contacto com a Palomar? E aqui, para os nossos telespectadores, a Palomar é uma empresa subsidiária da empresa que providenciou a maior parte dos equipamentos, mas que, em determinada fase do negócio, providenciou assessoria técnica às empresas já criadas em Moçambique e também fez intermediação com os bancos, nomeadamente com o banco. De acordo com o próprio relatório, a Kroll contactou a Privivest para a Privivest falar com a Palomar, que são empresas Exato. que tinham contratos as duas, e isso não aconteceu. Não aconteceu, e também a Kroll diz que falou com a Proíndicos para a Proíndicos providenciar determinada documentação em relação à Palomar. Ora, é assim, se do ponto de vista, ou em termos globais, me parece lícito fazer-se assim, é assim, também é lícito questionarmos-nos porque que a Kroll, sendo uma empresa profissional, não foi diretamente ter com a Palomar. É a mesma coisa que dizer assim: vocês da Ematum podem contactar o Credit Suisse, vocês da Ematum podem contactar o VTB. Ora, aquilo que se passava era, de facto, a Kroll contactou os bancos, tentou ter o acesso às contas
às contas das empresas em questão nesses bancos, obtendo cartas sancionadas pelas 3 empresas para se ter acesso aos bancos, mas intentou uma relação, uma intervenção junto dos 2 bancos envolvidos nesta operação. Claro que tinha que seguir a via das empresas, porque há uma coisa que se chama sigilo bancário e porque carga d'água o Credit Suisse devia desvendar ou devia abrir as contas ao escrutínio da Kroll sem o consentimento dos clientes. É assim que se faz o procedimento. Em casos excepcionais, tivemos a outra questão, a Procuradoria, que é uma entidade legal e que trabalha para o Estado moçambicano, com o sancionamento de um juiz, pediu o acesso a determinadas contas de bancos comerciais. Isto são outras situações. E a Procuradoria, a Kroll é apenas uma empresa contratada pela Procuradoria, o que são coisas completamente diferentes. Mas, no fim do dia, de facto, este tipo de insistências, o facto de estar no ar esta questão de que a Kroll, em última análise, não fez o seu trabalho. O seu trabalho, claro que favorece esses setores que estão a tentar sugerir que, afinal, a Kroll é uma empresa de grandes incompetentes e, portanto, não fez o seu trabalho. Logo, as lacunas que argumentam os doadores, as lacunas que argumenta o FMI, não são devido à obstaculização do fornecimento de informação à Kroll, mas resultam de uma inépcia e de uma incompetência que é atribuída à empresa que tinha a responsabilidade de fazer a auditoria. Aliás, o FMI, o Banco Mundial e também a carta rascunho, o draft dos doadores, afirmam que é da responsabilidade do governo tapar estas lacunas. Mas o governo já disse que não vai usurpar funções, há separações de poderes. Acha que a Procuradoria-Geral da República, juntamente com a Kroll, vão avançar elas para tapar essas lacunas? Ou como é que devem ser tapadas essas lacunas? Não, a Procuradoria, e isto já foi dito claramente, tem a obrigação, inclusivamente, de instaurar processos de crime às instituições que, nomeadamente em território moçambicano, na jurisdição moçambicana, constituírem obstáculo a esta investigação. Portanto, a Procuradoria tem esses poderes. A Kroll diz que não está a ter acesso a este tipo de informação. A Procuradoria faz os devidos ofícios junto dessas instituições para que a informação seja providenciada. Em relação a outras jurisdições, em função de acordos, em função de tratados e leis internacionais, a Procuradoria tem que se articular nesse tipo de edifício legal para solicitar a colaboração das autoridades dos respectivos países, que, por sua vez, acionarão também os mecanismos legais para que esta Procuradoria, com sede em Moçambique, tenha acesso a determinada informação que está fora da sua jurisdição. Estamos aqui a falar, por exemplo, da Grã-Bretanha, onde foram conduzidas as operações de empréstimos, quer em relação ao Credit Suisse, quer em relação ao VTB, se não me engano. Ou seja, mesmo em relação ao Credit Suisse, a operação não foi feita na Suíça, acho que foi conduzida a partir de Londres. Ontem, a Palomar, através dos seus advogados, voltou a dizer que não está satisfeita com as correções feitas pela Kroll. Há muitas incorreções. Fernando Lima, neste grande quadro conspiratório de que estamos a falar, espera mais uma vaga de reclamações para tentar montar um edifício de que a Kroll é incompetente?
Eu não ficaria... De vários indivíduos. Exato. Indivíduos Não, eu não ficaria... Não ficaria... Agora já vieram as empresas, podem vir outros. Claro. Para mostrar que não houve contraditório, há muita incompetência e estas lacunas são da responsabilidade da Kroll. Sim. Na altura, os próprios bancos levantaram algumas reservas, nomeadamente a forma como a Kroll tentou explicar as comissões que os dois bancos ganharem. Eu não excluiria este cenário, porque, como disse anteriormente, sobretudo a Palomar, a Privinvest e os dois bancos são parte interessada. E são parte interessada e não estão particularmente satisfeitos que exista esta auditoria, que exista este escândalo em relação a estes créditos. Ou seja, se há coisas que os bancos adoram, é proceder com aquilo que se chama a maior lisura possível, ou seja, sem ondas, sem grandes referências aos bancos. Por isso mesmo que os bancos suíços têm a fama que têm, exatamente porque tudo é feito numa grande base de confidencialidade. Aliás, por causa de sucessivos escândalos, a própria confidencialidade dos bancos suíços tem vindo a ser questionada nos últimos anos. Ora, por exemplo, e para desviar o assunto da Palomar e da Privinvest, quando se questiona que os bancos não fizeram os seus procedimentos habituais, nomeadamente o due diligence, a questão das garantias, a questão de aprofundar todo o trabalho legal que foi feito em Moçambique em relação à legalidade ou não dos mesmos o estudo empréstimos. De viabilidade também. Claro que isso afeta a credibilidade dos bancos. Logo, eles estão interessados muito claramente em afastar essas responsabilidades ou atirar essas responsabilidades para outra entidade. Qual é a outra entidade? A Kroll. E o que é que acontece com a Kroll? A Kroll encontra um ambiente, nomeadamente em Moçambique, e em Moçambique, nos setores que estão contra esta auditoria e que têm todo o interesse em descredibilizar esta auditoria, para dizer, estão a ver, não dissemos, esses indivíduos são mesmo incompetentes, nem conseguem pedir os contratos entre as empresas moçambicanas e a empresa de consultoria. Mas nós sabemos que não é bem isso a questão ou as questões de fundo. A começar, por exemplo, pelas faturas que são presentes no sumário executivo. E estas é que são as questões de fundo, ou seja, aquele famoso capítulo do relatório onde foi o dinheiro, e que é suposto de ter 40 ou 50 páginas só sobre a questão onde foi o dinheiro. Onde foi o dinheiro era suposto ter 50 páginas, é o sumário executivo. Acha que a divulgação da versão integral do relatório Kroll vai vai dar respostas a essas interrogações? Dá muitas respostas, por exemplo, por uma questão técnica, porque lá no sumário executivo aparece uma ou duas referências Spectre. Chegámos à conclusão que tínhamos suecos envolvidos, mas há mais. Há empresas australianas, há empresas alemãs, há empresas austríacas no fornecimento dos vários equipamentos. Eu acho que no relatório completo vamos conhecer todas estas empresas, vamos ter muito mais pontas para o puzzle do negócio, e mesmo muito mais atores envolvidos, incluindo também o afastar, tanto quanto eu sei, daqueles nomes da personagem A, B, C ou D, embora
Parece aquilo que uma pessoa às vezes diz, parece uma esperteza saloia, porque toda a gente identificou a personalidade A e a personalidade B e C e D, e, portanto não é tão difícil de sabermos quem são essas pessoas. Estas pressões todas visam travar a publicação do relatório integral. Olha também nesta linha. Também, embora me pareça que isto seja uma batalha perdida. Nesta altura, em cima da mesa, está uma posição unânime dos doadores e do FMI a pedirem a publicação integral do relatório, e não me parece que o governo de Moçambique esteja em condições de negar, depois, claro, de fazer todos os trabalhos necessários do ponto de vista legal, de publicar este relatório. Aliás, foi o caso do relatório da investigação do Parlamento. O público teve acesso ao relatório na sua versão integral, e muito do que hoje sabemos devemos-lo exatamente a esse primeiro documento decorrente das audições que foram feitas às várias entidades e personalidades moçambicanas que foram ouvidas pela Comissão Parlamentar. Acha também, muitos setores defendem-se isso, acha também que há muitas incertezas e algo desastroso pode acontecer se essa questão das dívidas ocultas do relatório Collor não for gerida com muita responsabilidade e imparcialidade? Isto tem sido um desafio desde o princípio, e por isso mesmo que é considerado um assunto muito sensível, e tem sido, sobretudo, pelas entidades oficiais, gerida com um cuidado extremo, porque do ponto de vista político pode ter aproveitamentos danosos para a nossa própria sociedade, para o sistema, para o governo do dia. Por isso mesmo é que nós vemos a forma como é gerido todo este processo e os cuidados. Por exemplo, muita gente, nomeadamente na comunidade internacional, costuma-se argumentar: mas porquê que Moçambique demorou tantos meses a aceitar? Porquê que atrasámos? Já podia estar minimamente em cima da mesa um novo programa com o FMI. Pois, é fácil falar assim, mas para se chegar onde se chegou, para se reconhecerem as dívidas, para se reconhecerem que havia dívidas ocultas, para depois se reconhecer que era necessário uma auditoria, houve um grande trabalho político, houve que fazer muita conciliação interna dentro das forças que gerem este país, e isto não é fácil. Portanto, à distância parece que se andou muito lentamente e que não se procedeu business as usual, ou seja, de sermos pragmáticos e tratarmos, mas os obstáculos eram obstáculos políticos, e obstáculos políticos muito fortes, que eram claramente impeditivos em que se avançasse, nomeadamente na auditoria. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, boa noite. Mais uma vez, voltamos à nossa segunda parte com as recomendações do Banco Mundial, que publicou esta semana o seu relatório sobre a situação econômica, e também a economista-chefe deu uma entrevista ao semanário Savana, onde discute outros temas, e diz, por exemplo, que a economia moçambicana tem um potencial para reentrar
na trajetória do crescimento, mas para isso precisa de reformas profundas, sobretudo nas medidas fiscais que ataquem, nomeadamente, a problemática, o FMI também já falava isso, das empresas públicas, da elevada folha salarial no setor público e também das fragilidades do setor privado nacional. Há vontade política, Fernando Lima, para se empreender nessas reformas? Assim, teoricamente acho que sim. Acho que sim, porque até agora não vi o governo vir a terreiro dizer que não está de acordo com essa política. Mas, por exemplo, em relação à tal folha salarial, provavelmente a zona onde há maior incumprimento da agenda do FMI e do Banco Mundial. E é bom que se fique claro em relação ao que é a folha salarial. O governo, nas entrelinhas, tenta sugerir que aquilo que o FMI e o Banco Mundial querem fazer é cortar ordenados para mais professores e enfermeiros. Ora, a economista-chefe do Banco Mundial vem dizer exatamente que não é bem isso. Não é cortar professores e enfermeiros, é cortar exatamente na folha, naquilo que é eventualmente mais funcionários, e há outros funcionários que não são enfermeiros e professores, e também nas próprias tabelas salariais, nos subsídios, aliás. Mas aqui na folha salarial, é mesmo o que está a encarecer essa folha, o que está a torná-la mais elevada e gorda, tem a ver mesmo com os funcionários que estão no ativo ou os reformados que vão buscar lá as suas reformas e as suas pensões? Penso que é um problema com várias vertentes. Os fantasmas. E por isso vemos que é uma preocupação do governo de resolver a questão dos funcionários dos funcionários fantasmas. Depois há aquilo que o Banco Mundial e estas instituições internacionais fazem, que é comparar a massa salarial do Estado em relação ao PIB. E, portanto, a massa salarial deve corresponder a um determinado percentual. Nós somos considerados um dos países que tem a maior massa salarial em função do nosso próprio PIB. Isto significa que temos um aparelho de Estado demasiado gordo. Demasiado gordo em quê? Em números. Agora, por isso é que eu digo, o governo tenta dizer, mas se mexermos nestes números, do número de funcionários, vamos mexer nos enfermeiros e nos professores. O Banco Mundial está a dizer, e como sempre, eles são muito cautelosos porque não dizem mexam aqui, mexam ali. O Banco Mundial diz, não, a folha salarial é muito grande. Mas, atenção, não estamos a dizer que são os enfermeiros e os professores. Então, se não são os enfermeiros e os professores, são outros. Esta é uma questão, portanto, uma folha salarial muito grande. A outra questão tem a ver com o nível de salários, ou seja, a massa salarial para os funcionários. E aqui também há críticas em relação aos salários pagos, em função do crescimento da economia, em função da economia que nós temos. Mas também se critica a decalagem entre os salários mais baixos e os salários mais elevados. E todo este desenvolvimento ao longo dos últimos anos daquilo que nós chamamos a implementação da economia de mercado em Moçambique tem-se agravado os salários, sobretudo quando se fazem progressões salariais numa escala proporcional. Ou seja, se estivermos a dar um incremento salarial na mesma proporção, o que é que acontece? É óbvio que aqueles que estão no topo da pirâmide ganham sempre mais e passam sempre a ganhar mais do que aqueles que estão
na base da pirâmide. Mas isto também não é um problema do governo de Moçambique. Também é um problema do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. É que todas estas políticas de reestruturação, de aumento da competitividade e tudo isso, têm aumentado este fosso entre ricos e pobres, e os ricos e pobres também se medem pelo nível de riqueza ou do acesso à riqueza que os diferentes segmentos sociais têm. Ora, se existe um segmento social que tem menos acesso à riqueza, que tem menos acesso, por exemplo, a salários, claro que essas pessoas são mais, estão mais desprotegidas. Estão mais desprotegidas em termos de qualidade de vida, em termos de acesso à educação, em termos de acesso à saúde. E, portanto, temos uma pirâmide que cada vez fica mais, digamos, pontiaguda, exatamente por causa destes diferenciamentos. E isto não é apenas um problema de Moçambique. Claro que temos os países mais desenvolvidos, que têm programas sociais muito mais sofisticados, têm aquilo que se chama a sua rede de segurança, que pode, mesmo em programas de ajustamento estrutural, mesmo em programas de crise económica, tem uma rede que permite dar assistência aos mais desfavorecidos. Ora, essa rede não existe, por isso mesmo que temos estas situações terríveis, que é uma pessoa vai à consulta que é gratuita, mas depois não tem o dinheiro para comprar o medicamento. Teoricamente, os medicamentos também são bonificados, mas a farmácia que deve fornecer esses medicamentos nem a aspirina tem. Portanto, é assim, temos políticas públicas que são muito interessantes, porque dizem que é o acesso gratuito à saúde, mas depois, na prática, isto não pode acontecer. Era como quando as rendas de casa, tínhamos rendas de casa de $2, mas a renda de casa era de $2, mas a torneira da custava casa, mais que a renda. A torneira custava mais de $2. Ora, a pessoa ficava muito feliz porque tinha casa de $2, mas já não tinha porta, já não tinha chão, já não tinha rede, já não tinha vidro, porque todas estas componentes de manutenção da sua casa não havia dinheiro, mas a pessoa ilusoriamente vivia num bom apartamento e só pagava no socialismo $2. A questão, por exemplo, daquilo que nós chamamos de terceira idade, dos nossos idosos, uma parte desses idosos que têm acesso a esta teórica rede de apoio, 100 meticais, 200 meticais, ficar numa bicha para receber 100 meticais. Percorrer uma longa distância até lá. O chapa custava mais do que... Os funcionários da assistência social dizem, pelo menos agora já tem dinheiro para o chapa e para o sabão. Mas uma pessoa não vive de sabão e de chapa. E mais, numa situação de grande stress económico, as famílias, que são esta base de sustentação da sociedade, mais da chamada família africana, em que os novos são supostos de cuidar dos pais, nós temos uma sociedade completamente selvagem neste sentido de ausência de valores nas famílias, em que os filhos matam os pais para ficar com as casas, para ficar com os bens dos pais. E todo este problema de se acusar os idosos de feiticeiros não é porque de repente os idosos viraram feiticeiros, é porque esse stress social é tal que é preciso arranjar um pretexto para afastar um idoso da casa, porque os filhos estão todos de olho na casa na casa dos pais ou dos avós. Ora, isto deriva de uma situação em que não temos capacidade para providenciar políticas de justiça social. Somos, teoricamente, um Estado de justiça social, mas não temos
os tais ovos para fazer a omelete da justiça social. O Banco Mundial também aproveitou para clarificar que não está a dar apoio direto ao orçamento do Estado, contrariando alguns setores que diziam que o Banco Mundial furou o bloqueio e também manifestou preocupação com a questão da dívida interna. Bem, aqui parece-me aquele caso de uma pessoa que está interessada, começa a haver um pequeno fogo numa casa e a pessoa ainda traz mais petróleo para ver se a casa arde mais rápido. Ou seja, há setores em Moçambique que parece que ficam a bater palmas quanto mais os doadores dizem que vão impor mais sanções, que não há projetos. Ou seja, é assim, se os moçambicanos são tão esganados com as pressões, as restrições económicas, se são tão asfixiados, acabamos por morrer todos. Ora, a tática da comunidade internacional não é morrermos todos por inanimação, é termos o mínimo para continuarmos a viver, continuarmos a consumir minimamente e também ter o país a funcionar minimamente. Por isso mesmo é que veio o FMI e diz: não há dinheiro para o orçamento, não há programa de cooperação. Mas depois vem a sua organização irmã, o Banco Mundial, que diz: bem, temos aqui esta agência que pode dar este tipo de empréstimos de juro baixo. Temos esta agência que pode dar grants, portanto, ajudas, até pode fazer donativos. E isto é importante porque... E pode apoiar setores prioritários. Estamos a apoiar os lanches nas escolas, estamos a apoiar a vacinação das crianças, estamos a apoiar programas de sementes melhoradas, estamos a apoiar o desenvolvimento da agricultura camponesa no campo. De modo algum estou a minimizar estes programas, muitos deles são programas estruturantes, mas exatamente visam manter o doente, digamos, estabilizado, ou seja, não é de cortar o soro e de cortar a máscara do oxigênio, porque assim vamos morrer de inanimação. Portanto, nunca esteve em causa, eu acho, nunca esteve em causa que o Banco Mundial alterasse as suas políticas, mas digamos que há setores em Moçambique que confundiram os seus desejos com a própria realidade e acharam que o facto do Banco Mundial ter programas de apoio à economia de Moçambique, que isto estava a violar as suas regras. Por exemplo, eu vi quase o aplauso com que se reportou o congelamento da ajuda japonesa. Não é que o Japão cancelou toda a ajuda a Moçambique, não. Há programas importantes. Por exemplo, há um programa muito importante no Porto de apoio ao Porto de Nacala, um programa importante em relação àquilo que eles chamam o Corredor do Norte, nomeadamente nas estradas para Nampula e para Niassa. Nenhum desses programas também, a zona de Palma. foi congelado, mas para dar o sinal político, mesmo não sendo o Japão um parceiro do orçamento, eles acharam que deviam congelar alguns fundos de ajuda para dizer exatamente: nós também estamos solidários com a comunidade internacional em relação a toda a questão do esclarecimento ou do não esclarecimento em relação às dívidas escondidas. E falando de dívidas, manifestou preocupação com a questão da dívida interna, que está em níveis praticamente insustentáveis. Claro, Moçambique, como é que Moçambique tem feito o seu jogo de cintura? Não tanto fazendo cortes draconianos no orçamento de Estado, mas se não temos esses apoios internos, o Estado tem vindo a endividar-se internamente.
com a emissão de bilhetes de tesouro, com a emissão de títulos de tesouro, que depois são comprados, sobretudo, pela nossa banca comercial. E então, isto é preocupante porque os montantes estão a aumentar dramaticamente. Eu não tenho todos os números na cabeça e, portanto, tenho que também consultar a minha cábula. Neste momento, a dívida reportada a junho era de 97 mil milhões de meticais, o que dá qualquer coisa como 1.616 milhões de dólares. Portanto, esta é a nossa dívida interna, a dívida doméstica. Há uma progressão em 31% no espaço de um ano. Portanto, nós não estamos a pagar a dívida lá fora, não a totalidade da dívida. Nós estamos a pagar a dívida externa, aquela que está orçamentada. Não estamos a pagar esta outra dívida das três empresas. E, internamente, estamos a contrair dívida. Ora, o próprio ciclo de dívida interna está a conhecer, ou conheceu recentemente, um precalço que é importante assinalar, que é, no último leilão de títulos, a procura apenas cobriu 45% da oferta. E estamos aqui a falar em juros oferecidos entre os 27% e os 29%. Ou seja, a taxa de juro é uma taxa de juro muito simpática. Aliás, temos visto que a banca comercial tem estado eufórica em relação à emissão de dívida. Agora, aquilo que se passa é, de algum modo, a banca comercial está a ter alguma prudência na compra de dívida interna, porque o mesmo cenário que está a acontecer para fora, ou seja, o não honrar de dívidas externas, pode rapidamente, se houver uma deterioração, maior deterioração da situação económica, também não se honrarem as dívidas internas. Então, os bancos e a dívida, o estoque de dívida interna já constitui uma parte importante do crédito, no crédito da própria banca. A banca tem que tomar as suas precauções, da mesma forma que os bancos que se expuseram às dívidas em relação a estas três empresas problemáticas, estão hoje numa situação mais complicada, porque não estão a beneficiar dos juros que eram supostos de beneficiar. Portanto, quando o governo diz não paga aos credores de fora, também não paga aos bancos comerciais, nomeadamente aos bancos comerciais que compraram dívida da Proíndicos e da MAM e compraram títulos da Ematum. O Metical está a ter um comportamento oscilante e o Banco Mundial diz que o importante não é o nível do Metical, o importante é a estabilidade do Metical, porque com o Metical instável é difícil o setor privado operar nas questões que têm a ver com crédito. É o que defendia aqui Fernando Lima em programas anteriores, que o que é importante é termos um Metical estável. É claro que é importante ter um Metical estável. Não oscilante como estamos a ter agora. Sim, e um Metical estável manda um sinal extremamente importante aos agentes económicos, nomeadamente, sobretudo, aos exportadores, porque têm um papel relevante na nossa economia. E aqui é importante salientar aquilo que é o mote de fundo do próprio relatório, o último relatório do Banco Mundial, que é aquilo que todos falamos, que é a nossa economia a duas velocidades. A economia dos grandes projetos, ou seja, uma parte da nossa estabilidade
e que tem repercussões na estabilidade domestical deriva das exportações de gás e, sobretudo, de carvão. O carvão tem sido uma componente, aliás, penso que no último, ainda não saíram os dados do último trimestre, mas no primeiro trimestre, pela primeira vez, o carvão ultrapassou a venda de energia elétrica, e depois temos os chamados produtos tradicionais, os produtos tradicionais de exportação, camarão, algodão, tabaco e outros, e temos a própria atividade das empresas moçambicanas, das pequenas e médias empresas, que é uma grande preocupação para o Banco Mundial. Não basta estarmos preocupados com as pequenas e médias empresas, não basta estar no nosso discurso a toda a hora esta questão das pequenas e médias empresas. É preciso, de facto, dar instrumentos para que estas empresas estejam ativas no mercado moçambicano. Como? Melhorando o ambiente de negócios. Temos o problema do doing business, portanto, deste termómetro também do Banco Mundial, em que, em vez de avançarmos, estamos a recuar. Recuamos, ou seja, quanto mais obstáculos temos na economia e no fazer negócio, isto penaliza mais as pequenas empresas e penaliza menos as grandes empresas, que têm mais músculo para ultrapassar as barreiras. E, portanto, muitas vezes não é apenas o chamado empreendedorismo, a agressividade dos negócios, é também um ambiente de negócios que permite a que as empresas funcionem da melhor forma. Ora, criando-se barreiras, criando-se um ambiente hostil, isto não favorece este tecido empresarial, o tal tecido empresarial, tal como o chavão da agricultura, que todos nós queremos apoiar. Aplaude ao Banco Central pela introdução do indexante único na questão da taxa de câmbio. Eu acho que foi importante. Num país em que o dinheiro é muito mais caro, é um dos mais caros do mundo, a taxa de câmbio é mais alta. Não, sobretudo o Banco de Moçambique fez isto porquê? Porque, e acho que eles, se forem questionados formalmente, não vão dizer isto, mas acho que eu posso dizer isso. Porque eles achavam que na banca comercial havia determinadas operações que não eram as mais transparentes e que, portanto, mesmo a aplicação de taxas tão díspares entre os vários bancos não obedeciam aos melhores procedimentos e às melhores práticas. Ora, criando este indexante, forçando os bancos a uma maior transparência, a uma maior exposição pública, isto também altera o ambiente de negócios no setor financeiro e também permite ao Banco Central, que é o regulador, de aferir da saúde financeira das várias instituições. Por exemplo, neste momento, e houve aqui uma mudança em relação ao nível de informação pública que os bancos devem disponibilizar. Já no fim do primeiro semestre, temos um conjunto de indicadores de todas as instituições financeiras que nos permitem avaliar de como está a banca, de como a banca está a reagir numa situação de crise. E, portanto, este é o objetivo central, e que, em última análise, me faz achar que sim, é importante este... Mas o Banco Mundial diz que este não é o único ajustamento, não é a única reforma que tem de ser feita, porque mesmo antes desta reforma havia problemas do setor privado ter acesso ao crédito. Absolutamente. Por exemplo, não está definido, não está decidido, mas há medidas que estão
em discussão sobre bonificação em relação ao crédito. Eventualmente, não é todo o crédito que tem que ser bonificado. Há que haver algum crédito bonificado, porque não é possível a economia, o setor privado da economia, funcionar a taxas de 30%. Fernando Lima, vamos a um outro tema que tem a ver com o censo geral da população, que começou no dia 1 de agosto, já com alguns problemas, com algumas reivindicações, com jovens a protestarem contra a falta de alimentos e de subsídios. Fernando Lima, houve algum problema de preparação deste processo todo? Ou são reivindicações que não são legítimas? Bem, aquilo que eu penso é, dada a situação, a conjuntura de Moçambique, toda a preparação teve vários problemas, nomeadamente em relação aos desembolsos para patrocinar o recenseamento. Sendo uma iniciativa que é feita a cada 10 anos e não sendo uma iniciativa, digamos, que tenha reservas da comunidade internacional ou que não seja reconhecida a sua importância em termos de comunidade internacional, não obstante, houve problemas. Eu não conheço todos estes problemas, mas houve problemas de desembolsos. Ora, isto leva muitas vezes a improvisações, a ajustes de orçamentos, mas não me parece que este seja o problema de fundo. Há aqui, sobretudo, e de acordo com as reivindicações, de acordo com as partes e da forma como as partes se têm pronunciado, há claramente um problema gravíssimo de comunicação. Ou seja, aquilo que dizem os jovens não corresponde àquilo que dizem as instituições. Ora, a verdade não é esta linha mediana entre as declarações de uns e de outros. Há claramente aqui situações que não foram cabalmente esclarecidas. Ora, quando não há esclarecimento, quando não há boas vias de comunicação, isto abre claramente o caminho para depois começar a haver a pequena chantagem, porque depois a parte mais vulnerável, quem é a parte mais vulnerável? São as pessoas que estão no terreno, porque não é com 6 mil meticais, com 7 mil meticais, com 9 mil meticais que vão ficar ricas. Ora, isto pode prejudicar o objetivo final deste censo, que é tirar uma fotografia próxima da realidade deste país. Penso que ainda estamos muito no início para fazermos uma conclusão tão dramática, mas é assim, um processo que envolveu inclusivamente a suspensão e a alteração do ano escolar, estar a ser, manchado com reivindicações um pouco por todo o país, não é simpático. Mas um processo que se julgava pacífico e que é, do senso comum, que é importante para o país, que é importante para os cidadãos, é algo surpreendente que todos os dias nos nossos canais de televisão tínhamos jovens a reivindicar por questões que não estão esclarecidas nos seus contratos ou na ausência dos próprios contratos com estes jovens que têm que fazer o trabalho. Mas estas questões são preocupantes e os responsáveis têm que estar preparados para enfrentar estas situações, porque hoje um assunto de Maputo é visto em Cabo Delgado, é visto em Tete, é visto em Climane e, portanto, isto é uma bola de neve, um rastilho que se propaga ao resto do país se estas situações não são bem resolvidas. Vamos fechar, Fernando Lima, com o nosso último tema. Mas eu ainda queria dizer uma questão em relação ao censo. Eu não compreendo algumas perguntas que estão elencadas neste censo, nomeadamente a questão das raças e a questão das religiões. Para não começar por Moçambique, imaginemos que no Ruanda
vão perguntar às pessoas a sua etnia, se são Tutsis ou se são Hutus. Ora, isto esteve na base de um genocídio neste país. Mas estamos a falar de um país como Moçambique que tem uma diversidade etnocultural muito grande. Tem uma diversidade etnocultural, mas é um país que não está estabilizado, é um país que passou por uma experiência colonial em que, inclusivamente, a questão da raça era um fator discriminatório. As pessoas não gostavam de ter nos seus documentos de identificação se eram negros, porque não eram os brancos que havia problemas com os brancos. Era das pessoas não gostarem de ser identificadas dessa forma ou de mestiço. Mais é discutível se existe uma raça chamada mestiça. Se for para os Estados Unidos, ou é branco ou é preto. Não há isso de colored. Mas hoje o colored na África do Sul é quase uma aquisição cultural. Mas noutros países ser colored não é uma questão pacífica. Mas na questão da raça há uma questão muito problemática. É paquistanês, é indiano. Qual é a diferença entre paquistanês e indiano? Queremos saber de traficantes de drogas ou queremos saber se é do Paquistão ou da Índia? Ou se é indiano, vamos dizer que é hindu, ou se é paquistanês, é muçulmano. Mas, mesmo na Índia, a Índia é um país de maioria hindu, mas não é a única. Não é a única confissão religiosa da Índia. Portanto, pareceu-me não muito simpática esta questão. Simpática não, controversa esta questão, quer da raça. Mas como este censo não é apenas um exercício técnico e estatístico, é também um exercício político, econômico, social. Não há aqui subjacente por baixo, está na voga a questão da inclusão. Não há aqui o objetivo final de também os políticos olharem para questões de inclusão, olharem como é que está a evoluir. Bem, essa é a forma positiva de olharmos estas questões, mas há a forma negativa. Será que querem saber quantos muçulmanos e quantos cristãos existem no país para depois incitarem um plano maquiavélico em relação às religiões? É assim, a cada momento o censo deve fazer perguntas que não sejam fraturantes em termos de sociedade e em que levantem interrogações às pessoas quando vão responder. Por exemplo, penso que talvez esta questão está ultrapassada em relação às galinhas e aos televisores, mas as pessoas tinham dificuldades em responder ao televisor e ao rádio porque pensavam que no dia seguinte o secretário do bairro vinha confiscar o bairro. Se uma pessoa dissesse que tinha mais de 2 televisores, talvez um televisor era para o bairro, o outro era para a família. Porquê? Porque havia esta grande interrogação do respeito ou da falta de respeito pelos bens pessoais das pessoas. Se questiona muito a questão racial, se aparece um censo com uma questão racial, as pessoas podem se questionar porquê que querem saber isto da raça. Se há uma questão no ar sobre religiões de primeira e de segunda, porque há este questionamento muitas vezes, se é perguntado sobre a religião, é uma questão que muitas pessoas ficam apreensivas. Portanto, a questão e não estou a falar sequer com uma base de cientificidade, de uma reflexão mais teórica sobre esses problemas. Cada pergunta deve ser proporcional ao grau de estabilidade que uma sociedade reflete. E talvez, por sermos um país jovem, por termos os problemas que temos, das guerras, das confrontações, das clivagens, há determinadas perguntas que têm que ser ponderadas. E, por exemplo, a questão do paquistanês versus indiano, para mim, é uma patetice total, porque, inclusivamente, confundir raça com nacionalidade
porque existe também um segmento no inquérito que pergunta a nacionalidade das pessoas e, portanto, se puseram indiano e paquistanês nas raças é porque alguém anda confuso sobre qual é a raça dos indianos e dos paquistaneses. Eu aprendi na escola que essa é a raça amarela, tal como os chineses, e os chineses aparecem individualizados lá no boletim. Será que estamos com medo de alguma invasão chinesa em Moçambique? Fernando Lima, é um tema muito importante que vamos continuar a aprofundar nos nossos próximos programas. Já não temos tempo. Chegamos ao fim, senhores ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima. Nos vemos de hoje a 7 dias. Eu sou Francisco Carmona e os cuidados técnicos estiveram a cargo de André dos Santos. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.